Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando hoje sobre a dança na igreja e avaliando até que ponto isso pode ser considerado um ministério ou, na realidade, uma heresia pós-moderna. Basicamente, queridos, aqueles que defendem, que apoiam a utilização da dança dentro da liturgia cristã, se apoiam em 3 textos da Palavra de Deus. Ou eles vão recorrer ao Salmo 150, ou eles utilizam a dança de Miriam, que está contida na Palavra de Deus em Êxodo capítulo 15, no verso 20, ou a suposta dança de Davi em 1 Crônicas 15, 29. O que nós questionamos é até que ponto 2 episódios que são relacionados com dança fora do ambiente litúrgico podem justificar a dança dentro do ambiente litúrgico e também até que ponto essas referências do Antigo Testamento podem estabelecer doutrina para quem está no período da graça. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a condição de compreendermos com profundidade esse significado. Existem 4 derivações hebraicas e uma grega que tem as interpretações mais diversas e que são traduzidas por dança dentro da nossa língua na Palavra de Deus. E essas derivações interpretativas, meus amados, elas vão desde girar, algumas dizem respeito a tremer e outras dizem respeito a pular. Por exemplo, no episódio que envolve Davi, a tradução mais adequada não é que Davi dançou, Davi pulou. Os gestos de Davi são gestos que apontam para um arroubo de profunda alegria, certamente relacionado com a recuperação da Arca da Aliança, e que não tem nenhum tipo de relação com esse tipo de dança que nós verificamos e nós constatamos hoje na igreja, que é uma dança coreografada e uma dança que tem um assemelhamento muito mais com um corpo de balé. É muito diferente. A dança que teria sido desenvolvida por Miriam, nós vamos analisar um pouco mais lá adiante, é uma dança que expressa muito mais um sentimento patriótico do que propriamente uma dança litúrgica, uma dança que tenha algum tipo de relação com o culto prestado a Deus. Portanto, ela não tem também nenhum tipo de conotação religiosa, não tem nenhum tipo de conotação sacra, razão pela qual nós também não poderíamos incluí-la como um elemento interpretativo que possa fundamentar essa prática nos dias de hoje. Daí nós constatamos, logo de imediato, que Davi, em momento algum, dançou. Um outro aspecto que eu considero fundamental dentro dessa discussão é que você não pode fazer doutrina com um texto, porque apenas a passagem que diz respeito a Miriam não pode justificar o estabelecimento de uma doutrina para o Novo Testamento. Sobretudo quando você está fazendo uso de uma referência relacionada ao Antigo Testamento. Toda doutrina cristã, válida para os nossos dias, precisa necessariamente estar fundamentada na Nova Aliança. Meus amados, na Antiga Aliança, a dança está sempre relacionada com circunstâncias de guerras e com conquistas no campo de batalha. Você pode checar isso lá em Êxodo capítulo 15, verso 20, Juízes, no capítulo 11, verso 34, 1 Crônicas 15, 29, são referências que apontam nessa direção. Não existe absolutamente nenhum exemplo no Antigo Testamento de dança no culto, na manifestação relacionada ao culto. Aliás, a forma como a liturgia do culto ocorria dentro do templo, não abria o menor espaço, a menor possibilidade para uma manifestação dessa natureza. A dança litúrgica, que é essa dança relacionada com o culto, ela só era praticada e era largamente praticada naquele período nos cultos pagãos. A única vez, meus amados irmãos, que nós vimos o povo de Israel dançando com uma conotação religiosa está lá em Êxodo capítulo 32, verso 19, exatamente quando o povo estava corrompido e adorando um bezerro de ouro. Em se tratando de Nova Aliança, em se tratando de Novo Testamento, mais uma vez, nós não encontramos nenhuma referência da dança com conotação litúrgica. Para sermos precisos, para sermos cirúrgicos nessa análise, nós poderíamos ver 2 referências à dança
no Novo Testamento. Uma delas é citada na parábola do filho pródigo, que é justamente uma referência à dança com seu contexto folclórico e mundano. A dança relacionada com uma vida de devassidão, que era a vida que estava sendo levada pelo filho pródigo. Então você vê que ela aparece na história do filho pródigo exatamente no momento de desvio espiritual dele. O outro aspecto está lá em Lucas 23, 36, quando nos originais fala que os soldados lançavam sortes com as peças das roupas de Jesus. Ali na realidade o que se praticou foi uma espécie de dança satânica, uma dança pagã que foi praticada em zombaria à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não me parece que seja por acaso que a dança surge no Novo Testamento justamente com duas conotações terríveis e contrárias ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nós adoramos nos dias atuais. Meus amados, Jesus, através do seu Santo Espírito, foi quem instituiu e quem ainda institui os ministérios da igreja. Os ministérios da igreja não podem ser instituídos ao bel prazer das lideranças eclesiásticas ou mesmo ao sabor dos modismos contemporâneos. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios, no capítulo 4 e no versículo 11, nós encontramos os ministérios da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No que pese as discussões que giram em torno do significado desses ministérios, estes são os ministérios prescritos pela palavra de Deus. Você também percebe uma outra lista de ministérios lá em 1 Coríntios 12, 28. Você não encontra dança em nenhuma dessas relações. Paulo, por exemplo, explicando a liturgia do culto em 1 Coríntios 14, 26, ele também nos dá a sequência do funcionamento de um culto cristão. Ele fala em doutrina, ele fala em pregação, ele fala em línguas, ele fala em interpretação de línguas. E onde estão as danças? E nesse mesmo texto, na finalização, o apóstolo Paulo, ele nos assevera que tudo isso deve ser feito para a edificação da igreja. Por que as danças não aparecem nessas listagens, nessas relações? Me parece que por um motivo muito simples. Não há como você ser edificado espiritualmente através das danças. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um período de grave crise de identidade, de grave crise de sustentabilidade teológica dentro da igreja, que se baseia no fato de que as finalidades hoje que predominam no meio cristão é justamente aquilo que as pessoas atribuem e consideram como sendo fatores de avivamento, de crescimento e de desenvolvimento da igreja. A ideia de pessoas e grandes multidões afluindo para a igreja e a ideia de que essas pessoas estejam felizes dentro da igreja é o que tem dado uma visão confortável do que seja o evangelho na pós-modernidade. A dança se encaixa perfeitamente bem nesse contexto. O evangelho, porém, é um desafio de renúncia para o homem. O evangelho não é um convite a um mundo festivo. O evangelho não é um convite para você dançar. O evangelho é um convite a quebrantamento, a arrependimento, a pó e cinza, a entrega da sua vida e do seu coração para o Senhor Jesus. Isso envolve muito mais sacrifício, muito mais renúncia, muito mais espinhos do que as flores e as festas que se relacionam com as danças. Meus amados, nós esperamos que tenha sido edificante para você esse momento que nós estivemos aqui dialogando em torno da palavra de Deus acerca dessa questão que lamentavelmente tem sido muito mal interpretada e mal praticada nos nossos dias. Se foi uma bênção para você, esses momentos que você passou aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você tiver qualquer tipo de dúvida e desejar esclarecimentos, escreva para o nosso e-mail. Vai ser um prazer e uma bênção também dialogar com você acerca de tudo isso. Não esqueça jamais, se você tiver dúvidas, a Bíblia tem a resposta.